webcam virtuais. Boa noite a todos. A gravação iniciada. Nós vamos iniciar o nosso estudo da Parashá Beha'alotechá, na sua subida. Tradução literal de Beha'alotechá. A gente vai iniciar com as nossas brachot do estudo. Parece que a minha internet está ruim mesmo. Não está abrindo o Sidur. Agora foi. O trabalho não é deles, é teu. Se eles não veem, eu não faço, e como eles não fazem agora. Ok. Uhum. Ser Matovo. Tô chegando, gente, tô chegando. Bênçãos da manhã. Bênçãos do estudo da Torá. Então, vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torá, que nós devemos nos ocupar dos dizeres da Torá. Ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu befi amcha beit Israel. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה אדוני, המלמד תורה לעמו ישראל, bendito é Adonai que ensina a Torá para o seu povo de Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu im kol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha-Torá. Amém. É você, Adonai, que nos deu a sua Torá e nos escolheu junto a todos os outros povos do planeta. Então, nós já falamos, a Parashá é Beha'alotechá. É uma Parashá que tem 4 capítulos completos. Espera que eu perdi vocês. Eu vou abrir vocês aqui para ter vocês junto com a minha colinha. Eu não vou apresentar hoje, tá, gente? Vocês vão ter que se contentar só comigo falando. Espero que seja algo aprazível a todos. E o primeiro capítulo é um capítulo que começa falando, né, de quando Aharon vai subir para acender as velas da menorá, porque a menorá, feita de um único bloco de ouro, grande, alta, para acender ele tinha que subir alguns degraus. E nesse mesmo capítulo fala da separação dos levitas, dos leviim, entre todos os filhos de Israel, que eles devem ser purificados, tem todo o ritual de purificação, os sacrifícios que eles devem participar, né? E Deus deixa claro que ele está pegando os leviim dentre o povo de Israel para servirem a Deus, no lugar de pegar todos os primogênitos, né, do povo, porque todo primogênito, seja homem, seja animal, pertence a Deus. Então, por isso ele se vê no direito. Não vamos discutir aqui se ele está sendo possessivo ou não. Não é um dos assuntos que eu quero abordar hoje com vocês no nosso estudo. E o capítulo termina falando que os leviim vão trabalhar dos 25 aos 50 anos. Tá? O trabalho do tabernáculo, o trabalho do templo, servindo aos sacerdotes, servindo a Aharon e a família dos sacerdotes. Depois dos 50 anos eles podem até ajudar, mas a aposentadoria, eu fiz 50 esse ano, então alguém pode continuar o estudo no meu lugar, por favor, que eu estou aposentado. Não, brincadeira. Eu não sou Levi, eu sou Israel, apesar do nome da minha família ser um primo de Moshe,
Eu nasci e cresci sabendo que eu sou Israel e não Levi. Para mim isso hoje em dia não importa muito, tá? Vou deixar bem clara a minha opinião aqui. Eu também não respeito mais na hora de chamar a Torá, primeiro Cohen, depois Levi, depois Israel. Eu chamo as pessoas que estão presentes, sejam Coanim, Leviim ou Israel. O próximo capítulo, o primeiro é o capítulo 8, né? A gente está ainda no começo do Sefer Bamidbar, Números. O próximo capítulo 9, ele de forma muito interessante, ele começa com uma frase diferente. Vai daber Adonai el Moshe, não lemor, Behar Sinai. Então a gente tem a frase mais repetida da Torá, e disse Adonai para Moshe lemor, que ele diga, né, que ele ensine o povo. Aqui não. E diga Adonai a Moshe, e disse, né, e falou Adonai com Moshe no deserto do Sinai. E o que ele diz? No segundo ano da saída do Egito, no primeiro mês, vocês vão celebrar no 14º dia à noite, ou seja, 15º dia, vocês vão fazer Pessach. Vão fazer o sacrifício de Pessach, e tem toda a explicação de como deve ser feito. E o que tem de interessante e especial aqui nesse capítulo é que quem não tiver puro para participar do sacrifício de Pessach, ou quem estiver viajando e estiver longe, aí vocês vão perguntar para mim, mas eles estavam todos juntos no deserto, como é que está falando aqui quem estiver longe? E aí, de novo, eu trago para vocês aquela ideia de que a Torá não foi escrita de uma só vez. A gente tem alguns documentos que compõem a Torá. Essa é uma frase característica de um documento chamado de sacerdotal, priestly, documento P, que provavelmente foi redigido pelos sacerdotes quando o templo já existia. Então, nessa época que o templo já existia, eles viram esse problema. Se alguém está viajando, não tem como fazer o sacrifício de Pessach, porque está longe do templo. Então, eles anunciam o Pesach Sheni, que muitas vezes a gente vê no calendário lá, né? Pesach Sheni é exatamente um mês depois de Pessach, no dia 14 e 15 de Iyar, o segundo mês do ano, né? E as pessoas podem celebrar Pessach também, quem não teve oportunidade de celebrar Pessach na data certa, tem Pesach Sheni. E aqui, também não é um assunto que eu quero abordar com vocês, mas uma das coisas interessantes é por que no segundo ano, né? Por que no primeiro ano eles não celebraram Pesach? E uma possível explicação é porque o povo ainda estava impuro pelo pecado do bezerro de ouro. Então, levou um tempo para eles se purificarem e para poderem celebrar né, a primeira celebração de Pessach. E esse capítulo continua falando que quando eles montam o tabernáculo, quando eles montam o Mishkan, uma nuvem cobre o Mishkan, cobre a tenda da aliança, e ela permanece à tarde como uma forma de fogo até amanhecer. E essa nuvem é como Deus comunica-se com Moshe e com o povo quando eles devem estar acampados e quando eles devem estar caminhando, né? Então tem essa relação que não importa o tempo que a nuvem esteja parada, eles continuam acampados. Quando a nuvem sobe, eles levantam o acampamento e seguem a nuvem até ela parar de novo, aí eles acampam de novo. E essa é a história do capítulo 9. Não fala muito mais do que isso. Fala desse Pesach, Pesach Sheni, e de como eles respeitam a orientação divina sobre quando acampar e quando estar em movimento. O capítulo 10, ele fala de algo muito interessante para a gente, que Deus manda Moshe fazer 2 trombetas de prata. Aí todo mundo pensa, mas peraí, não era shofar que a gente tocava? Pois é o shofar que a gente toca hoje, mas no templo e aqui no deserto tem essa ordem de que fossem feitas 2 trombetas, e aí tem vários códigos. Se tocar as 2 trombetas juntas, é para todo mundo se preparar, se reunir para a guerra. Se tocar a trombeta truá,
que é o toque curto, é para eles se prepararem, se juntarem os exércitos, né? Se é tocar o toque longo, tu até que há, e não o truá, é para eles se juntarem como uma congregação para conversar, e assim tem um código dessas trombetas, tá? E que essas trombetas também devem ser tocadas nas festas, quando fizerem o sacrifício, seja de Hatat, que é o holocausto, seja Shlamim, que é o de paz. Enfim, ela deve servir como lembrança que Deus está com eles. E também, quando eles vão para a guerra, eles devem tocar essa truá longa, que é para avisar Deus, ó, estamos indo para a guerra, chamar Deus para estar com eles. Então, uma forma de comunicação aqui. E ainda no capítulo 10, conta que no segundo ano, no 20º dia do segundo mês, ou seja, 5 dias depois do Pesach Sheni, a nuvem se levanta e eles vão com a nuvem até o deserto de Paran. Lá a nuvem para e vem uma sequência muito detalhada de qual tribo, liderada por qual pessoa, deve se levantar primeiro e se colocar em movimento primeiro quando as trombetas tocam. Não vamos entrar nesses detalhes, tem toda a lista, primeiro a tribo de Eudá, com o Nachshon ben Aminadav, e vai indo, e a última tribo de Naftali. Tá? Tem até uns esqueminhas, eu já vi desenhados, não está nessa paraxá, mas que fala que o Mishkan ficava no centro, com os levitas cuidando, e aí você tinha 3 tribos na frente, 3 tribos atrás, e Levi no meio, e aí 2 tribos de cada lado. Eles tinham uma disposição, e eles caminhavam nessa disposição, assim, né? Tinha todo um formato de deslocamento e também de acampamento. Eles acampam nessa posição. Né? Mas também não é o assunto que eu quero tratar com vocês nessa paraxá. O outro assunto que tem ainda no capítulo 10, que é bem interessante, fala do sogro de Moshe. Como é que chama o sogro de Moshe? Tem uma paraxá com o nome dele, não tem? Yitro. Yitro. Mas aqui ele chama Rovav. Por que ele chama Rovav? Tem várias discussões. Tem discussões se o Yitro se converteu ao judaísmo e ele teria mudado de nome. Por que ele tinha as vantagens todas que ele tinha, sendo ele um sacerdote midianita. E, enfim, tem um monte de discussões no nosso Talmud sobre isso. Não vou entrar nesse ponto agora. Mas é uma conversa rapidinha de Moshe com o sogro. Ó, vem com a gente que Deus vai sorrir pra gente. E vem tirar proveito de toda essa vantagem que Deus está dando para nós como povo escolhido. E ele fala, não, eu vou voltar para Midian. Não, e Moshe insiste e ele acaba indo junto. Tá? E aí logo em seguida vem aquela frase que a gente fala toda vez que a gente abre a Arona Kodesh, Vayehi bin Soaron. E foi quando a arca se coloca em movimento, porque a arca ia na frente de todos. Né? A arca ia, ela que liderava o caminho, a arca da aliança. E aí aquela, né, que a gente canta quando a gente abre a Arona Kodesh, Vai bin Soaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai veyafutsu oivecha. Né? E a gente não sabe bem a tradução disso, mas ela é bem interessante e dá para levantar muitas questões aqui. Né? E foi quando a arca estava no caminho e Moshe dizia, levanta Adonai e dispersa os seus inimigos. E que aqueles que te odeiam, sonecha, misanecha, né, fujam mipanecha, saiam da sua frente, fujam da sua cara, né, fujam de você. E logo em seguida vem um outro texto que a gente não costuma ler, mas ele está na nossa liturgia, no Hoyomar. A gente canta o Etz Chaim, né? Etz Chaim hi lama. Esse texto, Etz Chaim, ele está na metade do parágrafo. O parágrafo começa com essa frase, no Hoyomar Shuva Adonai Revevot Alfei Israel. E quando a arca parava,
né, Deus dizia, volta, ele dizia, Moshe dizia, volta, Adonai, chuva, Adonai, né? Volta, Adonai, que Rivevot, que as miríades de milhares de Israel, né, são você. Você, né, são essas próprias miríades. Então é meio que quando a arca começa a andar, vai Ibn Soaron, quando a arca para de andar, ou no Choyomar, a gente leva isso para a liturgia, quando a gente abre a Arona Kodesh, a gente fala vai Ibn Soaron, que a Torá vai passear, e quando a gente põe a Torá de volta na Arona Kodesh, a gente fala no Choyomar, né, citando o trecho da Torá, que hoje em dia muitos poucos lugares falam, a gente vai direto para o Etz Haim, né? Está no meio do parágrafo. E aí vem o parágrafo 11 e o 12. Eu quero conversar com vocês sobre esses dois parágrafos. E eu vou conversar com vocês sobre esses dois parágrafos de forma invertida. Eu vou começar primeiro pelo 12 e depois eu vou voltar para o 11, que eu acho muito mais interessante. Tá? Então, do 12, eu vou falar um pouquinho, mas vai ser um pouco mais sucinto. O capítulo 12 tem aquela famosa história que todo mundo vai lembrar, quando Miriam e Aharon, eles vão e falam um para o outro assim, essa mulher cuxita que o Moshe pegou para a mulher dele, e aí essa mulher cuxita, né? Lembrando que Cush quase sempre é traduzida como Etiópia, né? Mas a gente não tem tanta certeza assim. Quando a gente lê a Megilat Esther, a gente fala dos reinos do Ahasverosh, Miodo ad Kush, da Índia até a Etiópia. Mas a gente não sabe exatamente se era, até porque a mulher de Moshe era midianita. Então também tem uma discussão aqui. Será que estão falando da Tzipora? Eu ia falar Dvora de novo, Débora, desculpa. Da Tzipora, né? E será que é outro sogro, esse Rovava aí, então não é o Itró? Não, é muita coincidência ele ser midianita também, querer voltar para Midian, então provavelmente estão falando da Tzipora. E Deus ouve, Moshe não ouve. Moshe não fica sabendo que eles falaram isso. Para ele, nada aconteceu, mas Deus ouviu. Deus ouviu e chamou, falou, Moshe, vem com a Miriam e com a Aharon para o Mishkan que eu quero conversar com vocês. Então, primeiro ponto interessante aqui, né? A Miriam foi para onde? Para o Mishkan. E por que hoje dizem que mulher não pode subir no Arona Kodesh, né? A própria Torá estava falando que a Miriam Haneviá, ok, ela era uma super, mas ela era mulher, como todas as mulheres dali do deserto, e ela foi convocada por Deus para entrar no Mishkan. Então acho que não tinha nenhum problema naquela época as mulheres participarem da nossos serviços religiosos, dos nossos sacro ofícios. Então, portanto, hoje em dia também não tem que existir. Mas o ponto aqui é que a Torá menciona que Moshe era muito humilde, mais do que qualquer outro ser humano de toda a terra. Ele era um líder, mas ele era a pessoa mais humilde do mundo. Frisa isso, né, a Torá. E aí lá no Mishkan, Deus grita, Aharon e Miriam, quem vocês pensam que são para falar mal do meu servo Moshe? Quando eu falo com um profeta, eu às vezes apareço para eles em imagens e em sonhos. Eles às vezes ouvem minha voz. Com Moshe não. Moshe eu falo cara a cara, tete a tete. Ele é muito maior do que qualquer outro profeta. E ele cita dois profetas, Meldad e Eldad, que vão aparecer aqui numa historinha que não tem tanta importância ainda no capítulo 11, né, que não é o assunto que eu vou abordar, então posso falar agora. No capítulo 11, Deus manda Moshe chamar os 70 anciãos, para montar o Sanedrim, né?
E dois desses anciãos não comparecem, que é o Eldad e o Meldad. Por quê? Porque eles estavam tendo uma catarse, e aí o Yoshua bin Nun ainda fala, Moshe, manda prender os caras, eles estão achando que eles são profetas, meu, quem eles pensam que eles são? E Moshe responde para ele assim, queria eu que todo o povo fosse profético como eles. Né? Se Deus está falando com eles, é porque deixa Deus falar com eles. Mas enfim, o ponto aqui é que Deus dá uma bronca em Aharon e em Miriam, manda eles saírem de lá, e quando Aharon olha para Miriam, Miriam está coberta por tzaraat, branca como a neve, diz a Torá. Kasheleg. Mas, gente, Miriam só fez um comentário com Aharon. Ela não estava falando mal de Moshe, ela não estava criticando Moshe, ela fez um comentário. E Miriam Haneviá, a gente está falando de uma pessoa extremamente elevada, muita luz. Miriam, a profetisa. Por que que, né, Deus dá um castigo tão severo para ela, que é o castigo que a gente vê mais para frente a Torá dizendo que é o castigo para quem faz Lashon Hará? Ela fez Lashon Hará? A intenção dela era boa. Ela não estava querendo prejudicar o Moshe. Ela não falou abertamente para o povo. Ela chamou o irmão do lado, o irmão mais velho, Aharon. Eu estou um pouco preocupada aí, olha o que o Moshe fez, né? E aí? Mesmo assim, ela foi super castigada por Deus. Então, esse é o assunto que eu queria falar com vocês do capítulo 12. Primeiro que quando Moshe vê isso, ele fala a famosa frase que a gente fala no Misheberach para Cholim, Elna Refa Nala, né? Deus, por favor, cure-a. Moshe, com toda a sua humildade, a irmã está sendo castigada porque fez um comentário questionável a respeito dele, e mesmo assim ele pede para Deus, por favor, cure-a. Né? E Deus fala, não. Ela vai ficar 7 dias impura, 7 dias fora do acampamento, 7 dias vai ficar branca como Tzaraat. Mas nosso Deus é tão rígido assim, ele é tão malvado nesse ponto. Puxa, Miriam, ela não teve má intenção. E vejam que ficar fora do acampamento tem uma questão importante. Porque se o acampamento está em movimento, quem fica para fora do acampamento fica para trás. Não é só ficar para fora do acampamento, é ficar para trás. E a Paraxá termina dizendo que o povo não se movimentou enquanto a Miriam não voltou para o acampamento. Então, dessa vez, essa pena de ficar para trás não foi imposta para Miriam. E aí alguns sábios discutem que a Miriam, na verdade, ela estaria recebendo em retorno o que ela fez por Moshe quando colocou ele na cestinha e acompanhou ele lá no começo da história, né, que ela né, teria ganhado esse mérito de não ficar para trás do acampamento, esperá-la durante os 7 dias, porque Deus, ao mesmo tempo que queria não puni-la, mas educá-la. Que a ideia aqui é que muitas vezes a gente vê algo que parece punição, mas que a intenção não é essa. E o ensinamento mais importante aqui é que nós não devemos agir dessa forma quando a nossa intenção for punir. A gente só deve dar uma crítica, a gente só deve falar para alguém algo de forma um pouco mais ríspida quando a gente tiver uma intenção positiva por trás. Quando o nosso intuito for algo para o crescimento pessoal dessa pessoa. E uma metáfora interessante é quando
nossos pais levavam a gente para tomar uma injeção porque a gente estava doente, né? Puxa, a injeção é um castigo, gente. Bezetacil. Quem tomou bezetacil aqui? Eu tomei por 3 anos de 21 em 21 dias, gente. Lá pelo segundo ano, eu chegava 2 horas da manhã em casa na hora que eu tinha que tomar a bezetacil. Meus pais estavam na sala me esperando. Minha mãe que aplicava. Eu tomava em casa ainda. Olha que mimo, né? E depois da injeção, que era para o meu bem, vinha a massagem da mamãe, que era enfermeira, né? Bolsinha de água quente, um prato mais gostoso de comida. Então, essa que tem que ser, quando a gente tem algum remédio amargo para dar para alguém, como uma punição que a Miriam recebeu de Deus, que o intuito de Deus, no fundo, não era puni-la, mas sim que para o crescimento pessoal dela, ela entendesse que, mesmo com boas intenções, a gente não deve falar dos outros, muito mais pelas costas. Né? Aí tem toda uma discussão de Lashon Hará. Nossos sábios dizem que você não deve nem elogiar uma pessoa sem ser na presença dela. Isso também é Lashon Hará. Né? Mesmo que você não está falando mal da pessoa, você só pode falar dela na presença dela. Então essa passagem de Miriam, que tem um monte de coisas para a gente discutir, dá para a gente falar, espero que sobre tempo para a gente fazer perguntas e ouvir comentários de vocês. Mas o ponto que eu queria tratar com vocês mais importante está no capítulo 11. São 2, na verdade. O capítulo 11 começa com, logo no primeiro passuk, com uma colocação bem forte. O povo começou a reclamar amargamente diante de Adonai. Adonai ouviu, ficou furioso, mandou um fogo contra eles e destruiu muita coisa do acampamento. Matou muita gente. E aí, obviamente, Moshe vai lá, né? Eles chamam Moshe, salva a gente! E Moshe vai lá, fala, Deus, Deus, para, por favor. E o fogo se apagou. E aí a pergunta é, mas por que Deus fez isso? O que aconteceu? Foram tantas vezes que o povo reclamou, e na maior parte das vezes Deus atendeu a reclamação do povo. Por que dessa vez Deus simplesmente ficou irado e jogou um fogo em cima da galera? E a explicação dos nossos sábios, principalmente na Kabbalah, é que eles reclamaram sem motivo. Que todas as vezes que eles reclamaram com algum motivo por trás, Deus ouviu a reclamação deles e teve uma conversa aqui, teve um diálogo. E aí eles várias coisas aconteceram diferentes. Às vezes, algumas pessoas foram punidas pela reclamação em excesso, pela insatisfação, mas não foi assim, bate pronto, né? E o que a Kabbalah nos ensina é que, na verdade, essa reclamação do povo é porque eles, no fundo, não tinham do que reclamar, mas eles queriam se distanciar de Deus. Eles estavam, sabe, tá legal isso aqui. E isso fica claro para a gente na próxima reclamação. Né? Já vamos falar da próxima reclamação. Mas que Deus conseguiu ouvir nas entrelinhas que, no fundo, o que eles queriam era se afastar de Deus. Como muitas vezes eles falam, quero voltar, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para a nossa vidinha material, né? Nossa vidinha densa, nossa vidinha da zona de conforto. E aí, isso deixou Deus irado, e por isso, dessa vez, simplesmente incinerou essas pessoas. E o que tem na próxima reclamação? A próxima reclamação é que o pessoal começou a chorar e dizer assim, ai, e quem que vai dar carne para a gente comer? Como assim, quem vai dar carne para a gente comer? Ah, é porque a gente lembra do peixe que a gente comia lá no Egito de graça.
e que tinha pepino, tinha melancia, melão, tinha alho poró, cebola, alho. Ah, e agora nossa alma está murcha. Não tem mais nada para a gente comer além desse mana aqui, ó. Fim da picada, né, gente? Primeiro que alguém que está vendo Deus fazer um monte de maravilhas por eles, fazer uma pergunta nesse nível, quem vai dar carne para a gente, já cabe aqui uma discussão enorme, né? Um desrespeito enorme. Como assim, quem vai dar? Pô, Deus está dando tudo para vocês, tirou o povo do Egito, deu mandamentos, um monte de maravilhas acontecendo, abriu o mar. Se alguém vai dar carne para vocês, é Deus. Quer pedir? Pede direito, né? É jeito de pedir. Segundo que ninguém comia peixe de graça no Egito, né? Como eu gosto de falar, eu não entendo que eles eram escravos, porque eles recebiam um salário, recebiam comida, eles recebiam algo em troca, mas era uma servidão. E esse peixe não vinha de graça, vinha por um trabalho servil, duro, exigente, com chicotadas e tudo mais. Então o peixe não era de graça. E que duvido eu que os serviçais do faraó tinham melões e melancias e alho e cebola, isso tudo, né? Devia ter as tilápias do Nilo lá, e, né, passa no foguinho, sal nem pensar, que sal naquela época era um negócio de gente milionária. E aí, para coroar, eles desdenham o man. Eles falam, man, que man. Só que, olha só como eles se referem a si mesmos. Nossas almas estão secas. Nafsheinu yeveshá. Se eles não têm carne para comer, gente, isso tem a ver com o corpo físico, né? Não com a alma. E aí vem a primeira colocação do Arizal, né, do Tzchak Luria, de um dos principais rabinos da Kabbalah. Ele fala que os prazeres corpóreos, eles não são só para o físico, eles também são para a alma. Né? Alegrar-nos fisicamente também tem um efeito sobre nossas almas. Mas qual que é o problema aqui? O problema é que o man, segundo Lúria, é um alimento de pura luz espiritual. É um alimento dos mais elevados que eles podiam ter. Né? Sabe esse pessoal que fala que vive de luz? Eles viviam de luz. Né? Ele fala que vem de Atzilut, que é uma das esferas mais elevadas na Kabbalah. Mas acontece que, apesar de nutrir a alma, não satisfaz a Nefesh Behemit, a alma animal, a alma do corpo, a alma corporal. Não traz prazer físico para o paladar. Então, eles sentiam a alma deles seca, porque eles não tinham mais esse prazer físico. E qual que é a primeira coisa que eles se lembram? Do Egito. E por que quer voltar para o Egito? Que absurdo, né? Você está num caminho de elevação espiritual, por que você quer voltar para o Egito? Né? Voltar para o Egito é voltar para a coisa densa, como a gente falou agora há pouco, é voltar para o material, voltar para a zona de conforto. Não faz nenhum sentido, né? Bom, Moshe vai lá, fala para Deus, tem um monte de coisa que Moshe fala para Deus. Ele chega a falar: Deus, me mata, por favor, eu não quero viver nessa miséria do povo ficar reclamando que líder sou eu, que não consigo fazer o povo estar satisfeito. Né? E aí Moshe manda chamar os 70 sábios, vou dividir a responsabilidade com os outros. Né? E fala para o teu povo aí, Moshe, que eles vão receber carne para comer, não só para um dia, nem para dois, nem para cinco, nem para 10, nem para 20. Eles vão comer carne para o mês inteiro agora. E Moshe, por mais humilde que era,
Ele, sendo um bom líder, ele fala, mas Deus, como você vai fazer isso? Você não tem rebanho para dar carne para o povo todo. Você vai tirar todos os peixes do mar para dar carne para esse povo todo? E Deus responde para ele de forma divina. Você tem dúvida que eu posso fazer o que eu quiser fazer? Se eu estou falando que eu vou fazer. E aí sopra um vento e aparecem aves, traduzidas aqui como codornizes, que ocupam todo o acampamento. Um dia de caminhada para qualquer lado do acampamento estava cheio de codornizes. A Torá diz que a pessoa que saiu para pegar, que menos pegou, pegou 10. E aí eles se empanturram de comer. Então no começo, quando eles reclamam da carne, pode até parecer gula, mas não é gula. É um desejo físico, até que genuíno, que eles estão sentindo. Está faltando esse prazer físico e por isso a alma deles está reclamando. Por isso é que eles reclamaram, queriam se afastar de Deus. Aqueles primeiros que foram incinerados. Mas agora a gula veio. E eles comem tantas codornizes que a Torá diz assim, exatamente assim. E ainda com carne entre os dentes, Deus se enfurece e manda uma praga e mata a maior parte do pessoal que comeu demais. Bom, o ponto aqui que eu queria trazer para vocês dessa história é assim. Primeiro que o Chaim Vidal, que era um dos alunos do Luria, ele diz que na Torá não tem um exemplo melhor de Shvirat HaKelim do que essa história. O que é Shvirat HaKelim? É quando aquele vaso que contém a luz divina quebra, né? No Tzimtzum, no Big Bang, segundo a Kabbalah. E ele está dizendo aqui exatamente isso. As codornas também vieram de Deus, também eram luz. E as pessoas que comeram demais, o vaso delas não suportava essa luz e por isso elas morreram. O vaso se quebrou. Trazendo isso para o nosso dia a dia, que é o que é mais importante, gente. Quantas vezes a gente não tem vontade de voltar para o Egito? Quantas vezes a gente está no nosso caminho espiritual e está fazendo tudo direitinho, estudando o Torá, cumprindo com as mitzvot, se preocupando em ser uma pessoa cada vez melhor, e vem um desejo, vem um impulso material para a gente. Isso não é nenhum problema. Qual que é o problema? O problema é quando a gente abandona o caminho e se apega a esse desejo material de forma compulsiva, de forma exagerada. Né? De certa forma, a Kabbalah, ela enxerga os desejos como esses vasos. Só que quando a gente vai além do necessário, quando a gente vai de forma compulsiva para qualquer desejo material nosso, esse vaso quebra. Então, a mensagem aqui não é que a gente não deve sentir desejos materiais. Não é para sublimar o corpo. A Kabbalah é bem clara. Isso faz parte. E isso é algo importante para a nossa alma. Nossa alma está plena, eu preciso satisfazer os meus desejos físicos. A questão é como. Então, o meu desejo físico, eu tenho que, de alguma forma, depurar esse desejo, elevar esse desejo, transformar ele em algo que vai me manter no meu caminho espiritual e não me desviar dele. Né? Existem desejos muito ruins, né? Vícios, compulsões, gula, os tais pecados capitais, né? Que a gente ouve falar por aí dos nossos primos. Mas muitos deles a gente pode encaminhar para um lugar interessante, né? O comer com consciência, o comer de forma agradecendo a comida, sabendo de onde veio essa comida, né? Não comendo qualquer coisa que envenena o meu corpo e nem que foi produzida de forma danosa para o meio ambiente ou para quem a produziu, que quem produziu não esteja sendo explorado.
o sexo que seja uma conjunção divina e não, como diz o Rabbi Nachman de Breslav, uma masturbação a dois, algo sem sentido e passageiro, que a gente possa encontrar nessa comunhão algo criador, né? Não só capaz de criar vida, mas capaz de criar uma conexão importante, divina. Que o nosso trabalho e ganhar dinheiro não seja simplesmente trabalhar e ganhar dinheiro porque eu quero acumular dinheiro, né? É quase um câncer se a gente pensar que o dinheiro é o sangue da sociedade que circula. Se eu fico acumulando dinheiro, aquilo ali é um câncer, né? É um tumor. Mas se eu trabalhar para ganhar dinheiro e com isso melhorar o mundo, me preocupar em melhorar o mundo, em trazer tzedakah, trazer justiça social para o mundo, né? Criar coisas que vão beneficiar outras pessoas. E aí o trabalho é material, mas vai me ajudar num caminho de elevação. Então essa é a busca que essa paraxá nos ensina, que a gente não deve sublimar nossos desejos, mas que a gente deve elevá-los. E olha que interessante, esse lugar onde as pessoas morreram recebe um nome. Aliás, né, muitos lugares recebem nome. O lugar que o pessoal foi queimado recebeu um nome específico. Aqui, o nome é Kivrot Hata'avá, o túmulo dos desejos. Né? Sabe quando fala Bete Avon? Né? Com apetite, com desejo, né? Na hora de comer a comida? Teavá. Teavá tem a mesma raiz. Kivrot Kever, Kivrot, os túmulos do desejo. Então, que a gente possa, né, fazer essa conexão de que quando o nosso desejo toma conta da gente, nosso vaso vai quebrar. Mas quando a gente toma conta do nosso desejo, a gente pode transformá-lo, transmutá-lo em algo superior e continuar no caminho espiritual satisfazendo os nossos desejos. É isso que eu queria trazer para vocês da Parashá Behalotecha. Tem muita coisa nessa paraxá. Eu realmente tive que escolher esses dois assuntos. Na verdade, tinha que escolher um deles só, né? Mas eu gosto muito dos dois. Então, eles têm uma conexão também, né? Muitas vezes, quando a gente quer punir alguém, isso também é um desejo físico, porque a gente fica irado, né? Que a gente saiba transformar isso em fazer o bem para essa pessoa, por amor, agir por amor, né? No crescimento da outra pessoa sempre. Obrigado. E eu gostaria muito de ouvir comentários, perguntas, colocações. Jacobson, estou preocupado. No estudo passado você não fez pergunta, hoje você ainda não levantou a mão. Está acontecendo alguma coisa, meu querido? Não, eu acho que é o frio, não tá, tá ótimo. É o Eu já te frio. falei na Menos outra feio na Serra vez. Catarinense, não foi? Nossa, vocês estão dizendo que tá frio em São Paulo, vocês não sabem o que que tá aqui, mas enfim, tem ar-condicionado, tô bem quentinho. Mas a minha cabeça tá, não sei como é que tá a da Silvia, a minha cabeça também tá assim. Então, muita eu tô aprendendo, mas eu não quero fazer pergunta. Obrigado. Mas Obrigado. parabéns, parabéns. Obrigado. É, já Suas que perguntas tu me sempre dão trabalho para provocaste, responder. eu também, eu tenho uma inquietação, vamos dizer assim, em relação a Miriam, porque Miriam, para mim, nossa, eu tenho uma admiração muito grande por ela. Aliás, eu gosto muito, tá cheio de mulheres, eu tenho uma admiração para as mulheres muito grande, porque eu acho que a gente não é nada sem as mulheres. Todos nós aqui, o conhecimento passado de avó para mãe, das irmãs e tudo mais, toda essa socialização familiar e de amizade. E de repente nós vemos uma grande mulher, profetisa Miriam, né? Que é o ápice de pegar o Moshe, cuidar do Moshe, todo os Midrashim, tudo aquilo que a gente sabe,
E de repente, puxa, às vezes eu fiquei pensando, imagina se eu fosse punido por fazer um comentário negativo. Às vezes a gente faz um pensamento até do nosso, podem pensar alguma coisa do nosso líder religioso, ou do pai, ou da mãe, ou de um irmão, e recebermos uma pena tão severa como a que era. Eu acho que eu já estaria perdido. Porque na minha percepção, quem sou eu, mas como tu falaste, foi um comentário. Todos nós fazemos comentários. Então, alguém tem que explicar por que que esse comentário foi tão veementemente punido desta forma. Que lição para nós já esse comentário de Miriam e essa punição pode trazer, se na minha percepção foi um comentário só, enfim. Obrigado. Por É, favor, sim. tecer umas considerações. Tudo que o Jacobson falou sobre Lashon Hara, eu estou lendo um livro sobre Lashon Hara. São várias proibições de falar sobre o Lashon Hara. E mesmo na Cabala, Lashon Hara é ruim para a pessoa que está falando, para a pessoa que está escutando e para a terceira que está sendo mencionada na conversa, né? Então, que nós devemos evitar qualquer tipo de comentário. Como você falou, falar uma coisa assim construtiva para melhorar é um caráter muito íntimo que a gente tem que ter com a pessoa e poder se relacionar e falar claramente, né, com ela. É preferível você falar pessoalmente do que falar, terceirizar a conversa, né? Então, eu achei muito importante esse aspecto dessa paraxá, em todos os sentidos, né? A humildade de Aron, de Moshe, né? De aceitar a incumbência de acender a luz, e isso é um mérito, é um cavoto muito especial. Com relação, eu acho que os dois principais para mim nessa paraxá, que é a minha paraxá de nascimento, é a humildade, realmente a reclamação do povo, a gente só reclama, sabe, eu comprei um celular, puxa, que porcaria. Não, graças a Deus eu comprei um celular. É exemplo que eu estou dando. O povo mais reclama do que agradece. Essa falta, esse gap que existe, é que aos conflitos, aos desentendimentos, e para a gente mesmo, eu acho que, antes de tudo, agradecer tudo que a gente tem, desde o levantar até o se deitar. Eu acho que é uma vida, então a gente, todos os dias, é merecedores de um agradecimento, todos os momentos, né? E com relação a Miriam, já falei em primeiro lugar que é o Lashon Hara, que eu não gosto de escutar, faço às vezes, sou humana, mas eu estou me punindo cada vez mais, sabe? Não fazer comentários positivos, construtivos, e não besteiras. Enfim, era isso que eu queria completar. Obrigada, ótima aula, Obrigado. Dani. Obrigado. Dani, O que você falou uma, de acender a luz é muito interessante, né? Que não foi o assunto que eu abordei, mas eles colocam que Aharon ele tinha essa missão de acender a menorá e que isso tinha ligação com compreender a individualidade e o quanto cada um do povo era especial, né? Enfim, por aí vai essa discussão. Fala, Greg. eu não posso falar muito, né? Tirou o siso. Mas a minha pergunta é um pouquinho mais concisa. Concisa, É, não, sem inciso. cara, não posso rir. Tá. Ah, bom, se os dois, no caso, Aaron e Miriam, fizeram esse Lashon Hara, por que Miriam apenas foi castigada? Sendo que Deus chamou os dois para o Beit HaMikdash, mas só Miriam sofreu esse punimento. Existe algum midrash, alguma fala que explique isso? Eu adoro ótimas perguntas que nem sempre têm ótimas respostas. Eu diria para você que não foi machismo, mas foi uma coisa muito prática. É, é,
Aharon era o Cohen Agadol. Como é que você vai deixar o Cohen Agadol impuro fora do acampamento? Eu iria por aí, assim, como uma explicação básica. Óbvio que se a gente pesquisar, vão ter outras explicações mais profundas, né? Talvez Miriam que tenha puxado o assunto, venha vir algum midrash falando que Lashon Hara é coisa de mulher, né? Pensando que os caras eram bem machistas quando eles fizeram esses estudos. Mas eu iria pela resposta mais prática, né? Aharon é o Cohen Gadol, não dá para você tocar o jogo sem o centroavante, né? Melhor expulsar o zagueiro do que o centroavante. Ele que Apesar dos dois terem praticado Lashon Hara, os dois. mas você entendi, É, faz Não, e sentido, Moshe né? também, você vê que Moshe também foi chamado. Pelo que a foi. Silvia falou, falaram do Moshe, né? Isso Tinham que ter estou. chamado a esposa dele também. Ela também foi mencionada. Uhum, uhum. Também fez parte do Entendi. Lashon Hara, também prejudicaria a ela, né? Sim, sim. Legal, obrigado, Dani. Obrigado a vocês. Daniel, é interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, sacrifício de Pêssar. Me chamou a atenção isso. E Tá. pode falar, pode falar. Então, é que a história toda é que na noite da 10ª praga, eles tinham que fazer o sacrifício de Pêssar, que era o cordeiro de um ano primogênito, que tinha que ser comido inteiro naquela noite, tinha toda a orientação. E a festa de Pêssar, enquanto o templo existia, era a festa onde todo mundo fazia o seu sacrifício de Pêssar. Quem não tinha dinheiro para sacrificar um cabrito, tinha outras alternativas, primogênitas também, tinha que ser sempre um primogênito, né? Uhum, entendi. Mas era um sacrifício. E a gente na Queará representa o sacrifício de Pêssar pelos Roa. A gente Ah, coloca é, aquele osso queimado, é verdade. né? É que Uhum, nas Agadot costuma se traduzir como o sacrifício pascal. tá, tá. E uma Esse é coisa que mais me comum da chamou gente muito, ouvir, mas é a mesma coisa. e outro fato que me chamou a atenção é que a gente vê o tempo todo o povo reclamando, né? Então, me chama muito a atenção isso, porque os níveis de evolução espiritual são muito diversos, né? Porque ao mesmo tempo que você tem aqueles que são chamados por Deus para estar próximo do Mishkan, né? Os Cohen, os Kohanim, os Levim, e aí você vê também não só eles, mas aqueles que têm uma evolução maior, e ao mesmo tempo você vê a grande maioria reclamando e construindo bezerro de ouro e sendo impaciente, gritando, né, através de um imediatismo, pedindo para Moshe água, 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 no episódio da rocha, né? Então, é gozado porque, assim, a esfera que a gente vive, da humanidade, ela é muito imperfeita, muito mais imperfeita do que uma grande maioria, muito mais imperfeita do que uma evolução. Pelo menos a gente vê isso na época da Torá. E hoje eu me pergunto, né, como é que a gente corresponde isso aos dias de hoje? Né? Eu acho que a gente deu um salto evolutivo. Eu, Será? eu, eu acho, com todos os males que a gente vê, com todos os Trumps e tudo que tem de errado por aí, Olha, eu vou dizer para você assim, a reclamação muitas vezes vinha dessa colocação, era melhor ficar no Egito. Vamos voltar para o Egito. Então, essa leitura, né, que a Kabbalah faz dessa reclamação sem sentido como uma vontade de se afastar de Deus, eu diria que a reclamação representa essa vontade de se afastar de Deus. A nossa hum, tradição diz que a gente tem que fazer pelo menos 100 brachot por dia, né? Lembrando que a brachá é uma forma de agradecimento. Toda vez que eu falo Baruch Atah Adonai, eu estou fazendo um agradecimento. Aliás, uma parte rápido, a Giovana já saiu? Já, né? Teve um comentário dela no chat que não deve se falar o nome de Deus. O nome de Deus não é Adonai. uhum,
O nome de Sim. Deus é impronunciável ou, na minha interpretação, é o som de uma respiração. A gente fala o nome de Deus o tempo inteiro. O Uhum. que diz o mandamento é que a gente não deve falar o nome de Deus em vão. Se é o som de uma respiração, para mim, significa não viva a sua vida em vão. É isso que quer dizer o terceiro mandamento. Maravilhoso. Então, falar Adonai não tem nenhum problema. Essa coisa de não, tem que falar Hashem, Adoshem, Eloqueino, isso é coisa do mundo ortodoxo. Uhum. Eu não tenho nenhum problema em falar o nome de Deus que a gente usa no lugar do nome de Deus, que na verdade significa Nosso Senhor. Adonai nada mais é que Nosso Senhor, né? Uhum. Enfim. Então, quando eu falo Baruch Atah Adonai, eu estou fazendo um agradecimento. A nossa tradição diz que a gente tem que fazer 100 desses por dia, né? E quem faz as 3 rezas diárias já faz pelo menos 70, quase 80 nas rezas, né? Na Amidá, tem 19 cada vez que você faz a Amidá, 3 vezes por dia. Tem as bênçãos da manhã, que são mais, acho que uns 13, enfim. Mas é importante, né, a gente agradecer. Rambam diz que quem come alguma coisa sem fazer uma brachá é como se estivesse roubando do mundo, e nesse caso o mundo aqui representa Deus. Porque se Deus é tudo, todo alimento que a gente come também é uma parte de Deus. Então, se eu estou comendo sem agradecer, eu estou roubando de Deus. Uhum. Então, claramente a nossa tradição foca na gratidão. E reclamar seria justamente o oposto, seria se afastar do caminho espiritual, se afastar do caminho de Deus. Agora, eu ouço a juventude só reclamando. Eu falo para minha filha umas 15 vezes por dia, filha, um pouquinho mais de gratidão pelo que você tem, em vez de Que reclamar. idade ela tem? 17. Vai mudar. Deus te ouça. Vai. Baruch Hashem. Vai melhorar. Mas mesmo adultos, né? Eu gosto muito de Raul Seixas, tem uma música dele que diz assim: mas se é que se agora para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar, né? Começa assim a música. É. Ele estava, na verdade, criticando aquela música Eu Sou Nuvem Passageira, que eu também adoro essa Ah, música. é? Ele estava criticando essa música porque essa música é uma grande reclamação, na verdade, né? De qualquer forma, eu acho que isso não tem a ver com era, né? Não sei se aumentou ou Não, diminuiu. não, não, Eu não. acho O que que eu quero isso dizer é tem que a a gente ver com o caminho evoluiu, individual de Dani. cada um. O que eu quero dizer é que a grande maioria da humanidade evoluiu espiritualmente. É isso que eu entendo. Senão a gente não estaria com os avanços que a gente tem hoje em dia. Eu gostaria de pensar muito mais antes de te dar uma resposta, porque eu às vezes acho que a gente foi para o caminho da materialidade mais do que o caminho espiritual. Talvez agora a gente esteja tão afundado na materialidade que a gente vai voltar a desenvolver o caminho espiritual. E só um comentário importante: a Torá, ela fala da reclamação em todos os níveis. A gente vai ter uma paraxá daqui a pouco chamada Korach, que é do primo de Moshe, reclamando, e que ele e toda a galera dele, que a maior parte são levitas, a terra vai engoli-los, porque eles estavam reclamando por que Moshe e Aharon tinham poder, se eles também eram primos, se eles também eram levim, eles queriam também ter direito a liderar o povo, né? Entendi. A gente vai ouvir os 10 líderes das tribos na paraxá da semana que vem, reclamando que a terra de Canaã tem gigantes e que nós somos gafanhotos, né? Uma coisa interessante que eu esqueci de falar, que a Kabbalah fala, e desculpem, gente, o avançado da hora, mas tem a ver com isso que você falou, né? Por que o pessoal quer tanto voltar para o Egito ali? Porque apesar deles terem sido tirados do Egito, o Egito não saiu deles, Uhum. né? E o Egito representa essa materialidade, essa zona de conforto. E eu me assusto muito com as gerações atuais.
Eu li pesquisas tão absurdas que falam que os jovens estão transando menos hoje em dia porque eles ficam em casa, eles se relacionam pela tela, que é um ícone da zona de conforto e do materialismo, né? Eu não me relaciono mais com outras pessoas, eu fico atrás de uma tela no conforto do botão, a hora que eu quero desligar, eu desligo. Então, eu acho que a gente está vivendo uma das eras mais materiais da nossa humanidade. E se o Egito representa essa materialidade, eu acho que a gente está com o Egito bem dentro da gente e cada um individualmente tem que fazer o seu caminho de saída. Acho que é importante a gente fazer o nosso caminho e se alguém pedir ajuda, a gente ajuda. Essa discussão vai longe, Vai longe, vai vai longe. longe. Temos anos para a gente falar sobre isso. Sim, Bezrat sim. Hashem, com a ajuda de Deus. Bezerra Hashem. Por favor, Renata. Pessoal, a pergunta da Renata e a gente vai, tá? Eu prometo que a gente não vai se alongar. Não é nenhuma pergunta, Dani. Boa Colocação, por noite. Eu favor. cheguei atrasada, peguei um pedacinho da sua aula, mas pelos comentários eu tô me inteirando da maravilha que deve ter sido. Lembrando o que o professor Celso Zilbovicius falou em Shavuot, e eu estou entendendo que essas reclamações, elas são ruídos na comunicação com Deus, porque todo mundo está reclamando, e quanto mais a gente reclama, mais a gente estaria se afastando. No entanto, eu pondero que há uma necessidade de reclamação, mínima que seja, porque senão você não... a reclamação, assim como o ruído na comunicação, é o combustível para que essa dinâmica de relacionamento com Deus ela aconteça. É claro que o exagero, tanto a falta de reclamação, o que poderia dizer uma alienação, um afastamento total, você não está nem aí, você nem reclamar, você não está ciente das coisas para você reclamar. E a reclamação demais também não é proveitosa. Mas eu acredito que um mínimo de combustível nessa é um ajuste nessa nossa dinâmica com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Se nós não tivermos um mínimo de atrito, vamos dizer assim, através da reclamação, a gente não evolui, a gente não ascende no nosso caminho espiritual. Quer dizer, eu estou entendendo assim. Eu vou pegar carona no seu comentário. É só para perturbar. Não, eu vou Porque pegar eu carona Adorei, no seu Renata. comentário. É Eu acho isso que eu ótimo. penso. Eu diria assim, em português principalmente, a palavra reclamar, ela não significa falar mal de uma situação. O verbo reclamar é exigir os seus direitos, né? Eu reclamo aquilo a que eu tenho direito. Quando isso é feito, depois que eu já tenho a plena gratidão por tudo que eu tenho e eu percebo que está me faltando, a reclamação ela me move a buscar aquilo que eu preciso. Então ela é muito positiva. O problema é quando a reclamação ela é sem sentido, que foi o caso uma reclamação amarga, a Torá fala, né? Uma reclamação amarga e sem sentido, né? Tanto que as outras reclamações foram atendidas. Sim. E aí a questão é como a pessoa lida quando ela recebe aquilo que ela reclamou, né? Isso. Se eu sei lidar com aquilo que eu reclamei de forma evoluída, agradecida, né, consciente, aquilo vai me levar cada vez mais para o meu caminho de elevação. Se eu vou e quebro o meu vaso, aí... Mas com certeza, com certeza. Você tem toda a razão no que você falou. Isso aí. Obrigada. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite a todos.
Muito E nos bom, vemos Dani. sábado. Quem não estiver fisicamente com a gente, por Obrigada, favor, Dani. venha nos dar Estaremos. o prazer da sua presença online. É sempre gostoso ver todo mundo participando com a gente. Abraço, boa noite, Dani, todo Boa mundo. Boa noite, noite. meninas. Boa Muito, noite. muito Boa Boa bom, noite. noite, Dani. Dani. Estaremos Parabéns, lá no boa, sábado. Daniela. É sábado. Dani, abraço. Boa noite. Obrigada. Boa sorte, JB, Obrigada. aí no frio. Obrigada, Daniel. Meu, Débora, você não sabe, mas enfim, Não reclama faz você tem parte da ar-condicionado aí, Jacobson. faz parte da. Não, tô quentinho, tá uma Chocolate maravilha. quente, vinho quente, Não, para quentão. tudo. Ó, eu mesmo Reclama que do frio, cozinho, agradece o eu invento, ar-condicionado, eu Jacobson. invento coisas e coisas, tá? Perfeito. Agradece o choconhaque que você está tomando, que eu tô vendo. Não, mas tem conhaque, tem o uísque, tem o vinho, tem a cachaça. Aí eu quero ver me Que tal um levantar para edredom trabalhar. potente, em vez de tudo isso? E pode ser junto Beijo, também. meus lindos, beijo. Lembra que o prazer físico é importante. Sem excessos. Gente, Aqui, boa Abraço. noite. Equilíbrio, Dani. sem quebrar o vaso, JB. Vamos Tá clamar certo. várias vezes, em vez de reclamar, né? Tchau, tchau, boa Beijo, noite. Boa tchau. noite a todos.